Tá, gravar de novo. Então, vai afetar a fala, a forma de escrever, a maneira de pensar coerentemente, né? Aí a pessoa começa a não reconhecer ambientes familiares. Quantas pessoas com Alzheimer que estão na casa delas e falam assim, eu quero voltar para minha casa. Isso aí muita gente já viu, não é mesmo? E também ela perde a capacidade de planejar e executar, tá? Para os familiares que estão assistindo tudo isso, é chocante, gente. Quem, por acaso, já experimentou isso, pode colocar nos comentários aí, tá? Coloca no comentário quem é que tem ou teve uma pessoa com Alzheimer na família, tá? Grande o número de pessoas, por isso que eu resolvi fazer essa live, tá? Então, o que que acontece, gente? Essa perda dessas atividades, ela é progressiva e vai afetando várias áreas do cérebro. A primeira que afeta é o hipocampo. E o hipocampo, ele é responsável para armazenamento das memórias. Por isso que a primeira coisa, ela começa a esquecer. Muitas vezes a pessoa, ela esquece de fatos, às vezes ela esquece que ela contou alguma coisa, e aí, depois de 2 horas, ela conta de novo aquela coisa. Então, existem vários tipos de manifestações dessa doença. Por isso que é bom a gente ficar de olho nos nossos familiares. E vocês acham que Alzheimer só dá lá pelos 70, 80 anos, gente? Eu fui numa casa de repouso uma vez, e tinha gente lá com uma mulher com 42 anos, já diagnosticada com Alzheimer. É um Alzheimer precoce, né? Mas é possível de acontecer. Então, como que vai sendo a evolução dessa demência, né? A pessoa ela vai perdendo a capacidade cognitiva de pensar, né? Como a gente atinge muitas áreas do cérebro, ela esquece, vai começando a esquecer das coisas. Então, ela esquece como se veste, como abotoa um botão. Muitas vezes a gente vê a pessoa com o botão tudo fora da casa, né? Não está casando direito. Com o tempo, ela vai esquecendo as atividades, mas esse esquecer das atividades quer dizer que o cérebro encolheu. Eu quero mostrar para vocês, eu falei que eu ia indicar 4 livros, né? Eu quero mostrar para vocês como que é um cérebro normal. Eu vou mostrar no livro, esse livro aqui, ó. Como que é um cérebro normal e como é um cérebro com Alzheimer, tá? Dá para vocês verem? Dando, olha, o cérebro normal, ele tem toda a massa cinzenta aqui, ó, tudo cheinho, tá? E o cérebro com Alzheimer, ele diminui o volume. Olha como fica, gente. Por isso que vai perdendo todas as atividades, né? Então, a pessoa, ela passa a não saber se vestir, ela passa a esquecer, muitas vezes, como é que come, tá? As funções gastrointestinais não funcionam, então, a parte urinária também não, então a pessoa precisa usar fralda, ela vai ficando debilitada, esquece como andar, tá? Tudo isso eu estou falando para vocês, eu estou lembrando da minha mãe, tá? De como que foi acontecendo, né? A pessoa vai ficando quieta, ela vai ficando introspectiva, a minha mãe foi assim. Tem outros que é diferente, eles ficam agitados, eles ficam mais estressados, e tem alguns que até ficam violentos. Eu lembro que eu levei minha mãe numa médica, e o pai dela tinha Alzheimer também. E aí, o que ele fazia? Ele ficava esperando atrás da porta, e quando ela passava, ele murrava ela. Imagina você passar por isso, um pai amoroso, carinhoso, que foi fantástico para você na sua vida e, de repente, te ataca, né? Então, é uma situação muito chata, muito estressante. E a pessoa não tem consciência do que ela está fazendo, porque ela perde a noção da realidade. Tanto que, lembra que eu falei que ela perde, ela não sabe locais que ela está acostumada a estar, eu falei da casa, né? Uma vez a minha mãe morava no centro de Santo André,
e a minha mãe saía sozinha, normal, né, para passear, né, cheio de lojas lá, ela gostava. Então, ela saiu lá no centro e ela se perdeu. Um lugar conhecido, gente. Ela se perdeu por sorte, ela estava com uma bolsa, ela tinha um celular. E uma pessoa da loja percebeu que ela estava perdida e pediu o celular dela, achou lá, acabou ligando para o meu pai, eu não sei como. Aí meu pai saiu correndo, meu irmão estava junto também, saiu, eu já não morava junto com eles, né? Saiu correndo e foram pegar a minha mãe num local totalmente conhecido para ela, mas ela não sabia onde estava. Isso pode acontecer a partir dos 40 e poucos anos, 50 anos, tá? Então, vocês viram que o cérebro, ele diminui realmente, né? Aí, o que acontece? A pessoa acaba não comendo mais, aí acaba, muitos, para respirar, tem muita dificuldade. Então, quando a pessoa não come mais, o que vai acontecer? Vai precisar de uma alimentação nasogástrica ou então até enteral, que liga diretamente no intestino. Desculpa, liga diretamente no estômago. Então, gente, são situações que a gente nunca imagina que a gente vai passar. São coisas que a gente não deseja para ninguém, mas que está acontecendo cada vez mais nas famílias. Quantas vezes a gente vê pessoas que a gente, assim, enquanto não tem ninguém na família, você não sabe de nada. Você fala, é Alzheimer, ficou esquecidinho, não sei o quê. Mas você não sabe da gravidade que é essa doença, tá? E até pouco tempo, diziam que Alzheimer não tinha cura, não tinha regressão, não tinha como melhorar, mas isso caiu por terra. Eu conheço um médico, que eu vou falar para vocês mais para frente, tá? Eu vou indicar esse médico, porque eu acabei encontrando esse médico fantástico, e eu faço tratamento com ele, eu vou explicar o porquê que eu faço tratamento com ele também. Então, o que acontece, gente? O Alzheimer, ele vai trazer todas essas coisas. Vocês imaginam os gastos? Então, gastos com fralda, com medicação, porque existem algumas medicações, não vou falar nome de medicação, tá? Mas nos últimos 20 anos foram feitos estudos tentando medicações para melhorar, né, o Alzheimer, mas foi em vão. Por quê? Porque, na verdade, gente, o Alzheimer ele não é uma doença só do cérebro. O Alzheimer, não sou eu que estou falando, tá? Muitos médicos já estão tratando as pessoas dessa maneira. Então, não existe uma medicação só, não existe medicação que reverta os sintomas, ele pode dar uma amenizada, sabe, jogar um pouquinho para frente, mas não tem o retorno. Eu vou falar para vocês como eu tive 2 tias, a minha mãe e a minha avó materna, que tiveram o Alzheimer, eu me preocupei porque eu tinha muitas características dessas minhas tias e da minha mãe. Fisicamente, gente, eu sou assim, idêntica à minha mãe, e as minhas tias também eram muito parecidas. Então, má alimentação, obesidade. Eu vou colocar aqui para vocês, eu fiz uma listinha do que minha mãe fazia, tá? Só para vocês terem uma ideia, que são coisas que a gente deve evitar, tá? Então, obesidade, não fazer exercícios. Minha mãe adorava Coca-Cola, tomava muita Coca-Cola, comia muito doce, gostava muito de doce, mas isso, se fala assim, poxa, mas é genético. Não é genético, gente. É o costume da família, é o que tem na mesa. A minha família toda é obesa, tá? Então, quando se junta, vai lá para a mesa abundante, daria para alimentar um batalhão, porque fazem coisas deliciosas, e aí, ó, o que não pode, né?
que a minha mãe fazia? Glúten. Então, farinhas, né? Farinha de trigo. E o que minha mãe tinha? Quando ela chegou a ser internada, né? Não tinha doença nenhuma. Ela tinha pressão baixa, tudo funcionava super bem, mas a questão era a questão do cérebro. Mas foi descoberto, com várias pesquisas, que não é só uma doença do cérebro. Vocês já ouviram falar em diabetes tipo 3? É assim, diabetes, né? É a falta de estímulo lá para a quebra do açúcar. A tipo 2, a pessoa já nasce assim com a tipo 1. A tipo 2 é quando, pela má alimentação, falta de exercício físico e tudo mais, a pessoa adquire essa falha do pâncreas que não consegue mais jogar insulina para tanto açúcar. Tá? Bom, é assim que eu entendi, tá? Se vocês quiserem pesquisar na internet, vocês pesquisem. Por quê? Por que eu sei dessas coisas, gente? É assim, quando a minha mãe já estava ruinzinha, eu queria entender o que estava acontecendo e eu queria saber o que me esperava. E eu gosto muito de estudar, vocês sabem disso, né? Fui numa livraria e, normalmente, assim, não sei porquê, né? Quando eu vou na livraria e eu estou com um assunto na cabeça, os livros se jogam em cima de mim. É muito engraçado, porque eu paro, vou ver um livro, por exemplo, esse livro aqui, que eu vou mostrar para vocês, que eu já mostrei, né? Esse livro aqui não tem nada a ver comigo. Quer ver? Olha o título. Use seu cérebro para mudar a sua idade. Gente, eu sou vaidade zero, tá? Então, se eu fosse pelo título realmente, não me interessaria, né? Mas não sei por que eu resolvi pegar esse livro na livraria e abrir. Quando eu abri esse livro, que tinha aqui, olha só, fala assim, os segredos para parecer sentir mais jovem todo dia. Gente, não tem nada a ver comigo. Mas aí eu fui vendo, olhando o livro, era sobre Alzheimer, e estava explicando os fatores que a gente deve evitar para não ter Alzheimer, e que é uma doença sistêmica, não é uma doença só do cérebro. Eu vou falar para vocês o que é que a gente precisa ficar de olho. E eu vou contar como é que eu consegui verificar e saber que eu precisava realmente de ajuda, porque, gente, eu tenho 5 hérnias na coluna, tá? E o meu ortopedista acabou ficando amigo, de tanto que eu ia lá, de tanto que a gente conversava, acabou ficando amigo, tá? Me tratou aí mais de 15 anos. E esse livro aqui, ele dá uma lista, ele fala assim, olha, conheça os seus números. Aí eu falei, que números são esses, né? E aí ele falou assim, aqui está escrito assim, ó, você tem que conhecer o seu índice de massa corporal, a sua proporção de cintura e altura, as calorias necessárias que você ingere, as calorias gastas, a quantidade de frutas e vegetais consumidos por dia, a média de hora de sono por noite. E aí, gente, quem tem apneia de sono tem grandes chances de desenvolver o Alzheimer. Por quê? Porque falta oxigênio nas células do cérebro, que são os neurônios, e eles acabam perdendo conexão entre o outro e acabam morrendo, tá? A gente tem que ver a nossa pressão arterial, a gente tem que fazer um hemograma completo, um perfil metabólico geral com açúcar no sangue em jejum, tem que fazer um teste de hemoglobina glicada para diabetes, tem que ver o nível de vitamina D, os níveis do hormônio da tiroide, homocisteína que mede inflamação no corpo, que esse é, assim, a causa grande de Alzheimer, tá? A proteína C reativa, que também mede inflamação, a ferritina, a testosterona, perfil lipídico, estudo genético, a polipoproteína E. Gente, quando eu comprei esse livro,
exame custava R$ 2.000. Aí eu não fui fazer, porque eu achava, assim, muito caro e não dava realmente na época. Só que passado alguns anos, uns 4 anos, esse exame caiu para R$ 360. E aí eu tive coragem de fazer. E como a genética também é um grande fator, eu tive coragem de fazer esse exame, porque eu precisava saber se eu tinha lá os genes para o Alzheimer. Não é que é definitivo, tá? Essa medicina moderna, agora que eu vou mostrar para vocês, não define, mas você tem uma propensão muito grande para ter Alzheimer. E eu não queria ter Alzheimer, eu não queria passar por tudo aquilo que meus parentes passavam, tá? E aí, gente, eu fiz esse exame, então existe, chama ApoE1, que é um gene, ApoE2, ApoE ou ApoE3 e ApoE4. Quem tem o 3 e o 4 tem uma grande chance de desenvolver Alzheimer. Eu lá fui, né, achando que eu ia ter, porque é genético, é genético, é genético. Gente, para minha surpresa, e graças a Deus, eu dou graças a Deus mesmo, que eu não tenho esse gene. Eu tenho o APO2, que não tem propensão para Alzheimer, tá? Mas eu tinha os outros fatores. Quais fatores, gente? Obesidade, sedentarismo, comi muito açúcar na vida, comi muito pão na vida, muito glúten, né? E minha pressão já estava alta, eu estava obesa. E aí, quando chegou a pandemia, gente, eu vou dar uma encurtada aqui, né? Quando chegou a pandemia, eu, sabendo que obesidade também era um fator de risco, né? E hipertensão, obesidade e hipertensão, elas caminham bem juntinhas, né? Eram fatores de risco para essa doencinha aí, né? E o que eu fiz? Como eu estava em casa, não almoçava fora, não podia sair, né? Não almoçava fora, e eu comecei a cozinhar. E aí eu comecei a cuidar da minha alimentação. Eu falei assim, eu vou aproveitar que eu não posso sair mesmo, e eu vou tirar esses alimentos que eu já sei que não que devem ser evitados. Então, a gente foi tirando o glúten, o açúcar, fomos comendo, fazer a comida com óleo de coco, ver que mais, muitas frutas, né, verduras. Aí eu tirei completamente a carne, por motivos de saúde também, porque a gente sabe que câncer, a primeira coisa que os médicos pedem para remover quando a pessoa tem câncer é a dieta carnívora. A gente tirou o frango também, não que eu não coma de vez em quando eu como, tá? E ficamos com o peixe. Então, a gente não é vegetariano, a gente come peixe, tá? Porque eu não queria tirar totalmente a proteína, assim, num momento também de pandemia, que a gente precisava ter, né, proteína no corpo. Então, gente, quando eu fiz isso, eu emagreci 5 quilos, só de tirar isso aí. Eu estava com mais de 90 quilos, tá, gente? E isso me incomodava muito. Era canseira, dor nas costas, e fora que, esteticamente, né, não podia comprar a roupa que você gosta, comprava a roupa que vinha, que cabia, que nem era bonita, não achava bonita, então era bem desagradável. Gente, lembra de apertar o aviãozinho aí, mandar para os seus amigos para eles virem para a live, tá? Então, gente, o que eu fiz? Estando em casa, eu já emagreci 5 quilos. Aí, gente, eu comecei a procurar um médico, mas eu vou contar depois. Peraí, que eu quero mostrar outra coisa para vocês. Ah, ok. Já falei da APO4, que eu não tenho, né? E aqui eu quero mostrar para vocês uma das coisas que me inspirou, tá? Ó, dá para ver? Esta pessoa
depois de 4 meses ele estava assim, e o cérebro dele melhorou. Vou achar o cérebro dele aqui. Olha só. Marquei, mas acabou. Então, gente, eu me inspirei nesse livro aqui e comecei a fazer aqui, ó. Ó, o cérebro dele daqui foi para cá em 6 meses, tá? Ó, tá vendo? E aí, vendo alguns vídeos, né? Eu também, antes da pandemia, fui de novo na livraria e encontrei mais livros, né? Eles se jogam na minha frente, então eu encontrei este aqui, ó. Dieta da Mente, tá? Depois eu vou bater algumas fotos e deixar para vocês, tá bom? Essa aqui é a Dieta da Mente, então ensina como comer, e foi aí que eu comecei, tá? E a outra, a Dieta da Mente para a Vida, do mesmo autor, tá? Então, eu comecei a estudar isso daqui, fiz sozinha a dieta. Aí a minha filha morava nos Estados Unidos, e esse doutor Daniel Amen aqui, ou Amen, né? Ele atendia lá em Nova York. Eu quase fui para lá para fazer um exame que ele pede aqui no livro, que chama um PET scan muito especial. E eu quase fui para Nova York, porque aqui no Brasil não tinha, parece que tinha em Brasília, mas era caríssimo para se fazer. Caríssimo por caríssimo, eu vou lá para Nova York. Só que era caro demais a viagem, os exames, e depois para ter retorno ia ser difícil para fazer controle, né? E aí eu desisti da ideia. E quando teve a pandemia, a gente ficou em casa, né? E a gente começou a ver muita coisa pela internet. Então, eu comecei a procurar alguém que fizesse esse tratamento aqui. Eu não encontrei, mas eu encontrei uma médica em Campinas, uma japonesa, agora não me recordo o nome dela, daqui a pouco vem. Eu até cheguei a ligar para lá para fazer uma consulta, mas era assim, a consulta era R$ 1.700 e não tinha direito a retorno, acho que era retorno um mês, e depois não tinha mais direito a retorno, e depois tinha que ir de novo dali 4 meses, mais R$ 1.700, mais a viagem para Campinas e tudo mais. Aí eu pesei tudo isso, aí eu falei assim, peraí, não vai dar, tá? Aí achei uma nutricionista aqui em São Paulo também, muito legal, que fazia essa ligação entre o cérebro e o intestino. Gente, depois eu vou indicar vídeos para vocês verem, sabe? Porque não dá para eu passar essas informações todas aí, né? Muita coisa, tá? Na live vai ficar com 2 horas. Aí, gente, não sei como, e coincidências não existem, né? Para mim não existe, então quando eu oro, o universo me responde. Eu, através dessa médica dessa nutricionista, acabei encontrando um médico aqui no Brasil que estudou com... Agora tem outro livro, né, que se jogou também para mim, né? Olha, gente, olha o nome do livro, que interessante. Vocês estão vendo? Ó, tá vendo que vai apagando as coisas? É o que acontece, né? Com Alzheimer, vai perdendo. E este médico aqui chama Dale Bredesen, aqui embaixo, ó, Dale Bredesen. Esse médico aqui, ele está revolucionando a medicina em relação ao Alzheimer. Por quê? Porque ele fala que existe como reverter o Alzheimer. E olha só que interessante, eu comprei esse livro, eu não tinha observado que aqui em cima, ó, fala que tem um comentário desse autor aqui nesse livro. Olha as coincidências, tá? Coincidência para mim não existe. Tá bom? Então, o que esse livro fala? Que existem
34 fatores que desencadeiam o Alzheimer. Então, quanto mais fatores você tiver, mais a propensão de ter Alzheimer. Um deles é a genética, mas não é determinante. E aí, o que nós temos que fazer? A gente tem que, como se fosse uma casa com um telhado, nosso corpo, tá? Uma casa com telhado. Quando chove, se tiver buracos, vai encher de água. O que o livro propõe? A gente fechar esses buracos, isto é, a gente cuidar de cada coisa que pode desencadear o Alzheimer. E aí, gente, o que é que pode desencadear o Alzheimer? Deixa eu mostrar para vocês. O glúten, ele vai abrir os buracos no sistema gastrointestinal, resistência à insulina, pouco zinco no corpo, magnésio, vitamina B12, vitamina D, estresse, falta de sono. A falta de sono vai provocar o estresse também provoca a falta de sono. E aí a pessoa fica irritadiça, ela começa a evitar a interação social. E a interação social é importantíssima para as pessoas da terceira idade, tá? Substâncias tóxicas no ar, a gente tem que desintoxicar o organismo, tá? Mas isso tudo é com um médico que fale essa língua. E que médico que é esse, gente? É um médico que ele faz medicina funcional e integrativa, tá? É esse o nome do médico que a gente tem que procurar. Cigarro, a minha mãe fumou por mais de 30 anos, tá? O que o cigarro faz? Ele vai prejudicar a distribuição do oxigênio no cérebro, tá? E um dos mais importantes, os fatores mais importantes, a inflamação. A inflamação que a gente tem. Então, essa medida aí da homocisteína e da creatinina é muito importante. Quando eu fui naquele... Olha só, gente, porque eu falo assim que eu sou muito metida, tá? Porque eu leio as coisas e eu acredito, e aí eu quero a coisa, eu quero que aconteça. Eu tenho que achar a pessoa que faz. Então, eu pedi para aquele ortopedista para ele me fazer pedido de todos aqueles exames que falam nesse livro aqui. Aí ele falou, eu levei o livro para ele ver. Aí ele falou assim, tá bom, eu vou te fazer esses pedidos, né? Só que eu não sei interpretar. Gente, olha só, a louca aqui, né? A louca aqui. Eu falo, não, pode deixar que eu interpreto aqui, ó. Tá tudo aqui escrito, os valores que deve ser e que não deve ser. E aí eu fui vendo que os meus exames não estavam nada legais e que eu precisava fazer alguma coisa. Bom, então vamos lá. Aí achei o médico. Sabe que médico é esse, gente? É um médico que fez o treinamento com este médico aqui, Dr. Dale Bredesen. Ele é de Santo André. Fica a 20 minutos da minha casa. Tá? O universo conspirou, não precisei ir para os Estados Unidos, não precisei ir para Brasília, o médico está aqui. Para mim, ele é um gênio, tá? Porque tudo que eu acreditava, eu fui assim de peito aberto, e falei, o que o cara mandar fazer aqui, eu vou fazer. E já levei o meu exame lá genético para ele pronto, ele ficou contente. E, gente, eu vou falar para vocês também agora, a Andréia está falando coisas para se evitar, né, de comer. Então, eu vou falar aqui que eu anotei. Então, tá. Então, ó, o trigo, tá? Por quê? Porque o trigo já não é mais o trigo que era lá na época de Jesus, vamos pôr assim, tá? O trigo, ele foi modificado geneticamente. Para quê? Para alimentar um grande número de pessoas, né? E ele foi sendo modificado para ele resistir ao sol, resistir ao vento, resistir à chuva. Então, geneticamente, ele foi modificado. O nosso corpo não está preparado para isso. Tá? Outra coisa, o açúcar. O açúcar é veneno para o cérebro. Então, eu como açúcar, raramente eu consegui tirar
Nem adoçante no chá eu ponho. De manhã eu tomo chá. Se vocês quiserem, uma outra live, eu posso falar para vocês a dieta que eu fiz para emagrecer, tá? No final das contas, eu emagreci 18 quilos, tá? Em 2 anos, que é um emagrecimento saudável e provavelmente não tem retorno. Se a gente emagrece rápido, volta rápido, tá? Então, diminuir o café também, que é um super estimulante cerebral, diminuir o sal, tá? Por quê? Porque a gente vai diminuir o risco de ter diabetes, o risco, então, de ter Alzheimer, tá bom? O que nós devemos fazer, então? A gente precisa cuidar da dieta, né, com alimentos que não vão inflamar o nosso corpo. A gente deve, então, comer bastante frutas, vegetais, diminuir a carne. Gente, quantas vezes a gente já ouviu na nossa vida que a gente deve diminuir e que a gente deve comer melhor? A gente deve fazer exercício. Sabe o que foi descoberto, gente? Que quem faz exercício, o músculo, ele vai produzir uma substância chamada irisina, que vai atuar diretamente no cérebro, melhorando um monte o nosso poder cerebral, vamos dizer assim, tá? Precisamos dormir bem. Quem não dorme bem também não é legal. Gente, essa questão do dormir bem, eu fiz uma pesquisa e eu escrevi um livro sobre o sono. Fui pesquisar sobre o sono também. E eu escrevi um livro e lá naquele livro eu falo de várias coisas que a gente deve fazer, que a gente chama de dieta do sono, sabe? A gente coloca um nome assim, que a gente deve fazer para dormir. Quer ver uma coisa que para fazer para dormir, antes de dormir? Tomar um banho quente 2 horas antes de dormir. Isso relaxa a musculatura, relaxa. Outra coisa, pingar gotinhas, umas 2 gotinhas de lavanda no travesseiro antes de dormir. Gente, tem tanta coisa que a gente pode fazer exercícios, mas não perto da hora de dormir. Outra coisa, desligar a televisão e os aparelhos celulares, tudo que tem tela, com essa luz azul aí, vai interferir no nosso olho. E também, essa luz, ela entra direto e vai lá na nossa glândula pineal, e não deixa essa glândula pineal produzir a melatonina, que ela deve ser produzida em tal horário para fazer a gente relaxar. Gente, é tanta coisa. E aí a gente pensa assim, puxa vida, o conhecimento, ele dá um poder muito grande para a gente, ele dá um poder de escolha. O que é que eu quero para a minha vida? Chegou num ponto que era, você quer ir para esse caminho de ter Alzheimer, você quer ir para o caminho de ter diabetes, você quer ficar paralisada aí numa cama. E eu tinha uma fisioterapeuta, gente, que ela falava assim, como a parte assim, intelectual, ela fica muito estimulada, né? E eu sempre gostei muito de estudar vários assuntos. Então, ela falava assim, escuta, você desenvolve muito essa capacidade intelectual, mas não está desenvolvendo a parte física. Você quer ficar igual aquele... Agora me ajudem aí, gente, pode escrever. Como é que era aquele cara que ficou na cadeira de roda e ele falava assim... ele nem falava por aparelhos. É um gênio aí. Vamos ver quem que sabe falar para mim o nome dele. Me ajudem, gente. Ó, eu não estou com Alzheimer não, tá? Porque eu estou esquecendo o nome da médica, o nome do cara, o nome disso aqui. É que eu estou numa live, gente. Não é fácil fazer live, tá? Vai, Andréia, me ajuda aí. Como que é o nome do cara? José Augusto, você está aí? Me ajuda aí, gente. Denise, como é que chamava aquele cara que teve aquela doença que foi paralisando, paralisando, paralisando? Ah, Nani. Aqui, Stephen Hawking, isso? Stephen Hawking. É isso mesmo, Stephen Hawking, tá? Então,
fisioterapeuta, ela falou assim, se você vai querer ficar com ele, então você tem que fazer alguma coisa para melhorar o seu físico e não ficar só no mental, tá? Quando o pessoal está com Alzheimer, eles pedem para fazer aqueles exercícios mentais, né? E os exercícios mentais, tem um método que chama Supera, que é muito interessante, e tem um outro aplicativo também de joguinhos. E aí eu vou, quem tiver interesse, manda para mim no direct, aí eu mando a lista de tudo isso que eu estou falando para vocês, tá? Tenho esse aplicativo de joguinhos, que é bom para a mente, né? Porque chegou uma hora, gente, que a minha mãe ela não queria nem mais escrever, sabe? Ela pintava, ela bordava, ela fazia muitas coisas assim, muito criativa. Chegou uma hora que ela não queria nem escrever, nem pintar, nem nada. E eu lembro que ela falou assim para mim, eu sei que você está fazendo de tudo para querer me ajudar, mas eu não quero fazer isso. Tá? Desculpa aí, gente. Bom, então vamos falar lá do Dr. Bredesen, né? Dale Bredesen. O tratamento dele chama RECODE, escreve RECODE. O que é isso? Revertendo o declínio cognitivo. O que ele vai fazer? Ele vai combater a inflamação crônica, eliminando as infecções existentes com alimentos saudáveis, tá? E outra coisa também, tem gente que não sabe que está aí, que não sabe que foi dentista por 30 anos, tá? Então, num desses livros aqui, o que está escrito? Se você não escovar os dentes depois das refeições e não passar fio dental, vai começar a crescer bactérias, tá? E essas bactérias podem inflamar muito sua gengiva, por isso que o pessoal fala assim, dentista, né? Não precisa, não deve fazer, não preciso ir todo ano para ver o que tem, o que não tem. Precisa sim, gente. Porque além dessas bactérias poderem fazer toda essa inflamação, elas podem se alojar no coração também, tá? Bom, gente, vamos lá. Então, eu já falei do estresse, do cigarro, da inflamação, metais pesados, gente. A gente faz tratamento com zeólita, tá? Para eliminar os metais pesados. Agora, gente, a gente está com 42 minutos de live, tá? Então, o pessoal que está chegando agora, aperta o aviãozinho aí, que agora eu vou falar da parte financeira, tá? Gente, quanto vocês acham que custa ter uma família com Alzheimer, uma pessoa, um familiar com Alzheimer? Eu vou dar dados para vocês. De 5 anos atrás, minha mãe ficou 3 anos numa clínica, porque a gente já não conseguia cuidar mais dela, e ela precisava de cuidados especiais, sim, tá? Não foi negligência, porque a gente foi até o limite que dava para cuidar dela, e a gente viu que, mesmo sendo muito difícil deixar a minha mãe na clínica, muito choro, muita tristeza, mas a gente não dava mais conta, não tinha condições. Nem para ela estava sendo bom. Então, financeiramente, gente, eu vou passar números para vocês, mas eu vou falar que tipo de profissional a gente precisa quando a gente tem uma pessoa com Alzheimer em casa, tá? Primeiro, a gente precisa do neurologista, certo? Psicólogos, porque existem testes para a gente fazer para saber o nível de cognição. Um desses testes chama MoCA, tá? A gente precisa de psiquiatras também, porque muitas pessoas que têm Alzheimer têm essa grande ansiedade, entram em depressão, tá? E precisa tomar aqueles remédios malucos, tá? A gente vai precisar de enfermeiros. Esses enfermeiros, se você for ter a pessoa em casa, esses enfermeiros precisam ficar 24 horas, porque você não dá conta, tá? Eu tenho gente que está dando conta, tá? Com muito amor, mas é um sacrifício muito grande, sacrifica
a vida, porque fica 24 horas ali tomando conta. Outra coisa, que é um cuidado muito grande que eles falam, que o cuidador também pode ficar doente. Inclusive, a gente tem informação assim que a pessoa da família que cuidava, e normalmente é uma mulher, por isso que eu fiz a chamada Mulheres, venham ver a live, né? Porque é a mulher que cuida, e muitas vezes até a pessoa que cuida pode desenvolver o Alzheimer, devido ao tamanho do estresse, o tamanho do desgaste, tá? Então, precisamos de enfermeiros, de fraldas, de remédios. Remédios, gente, eu sei de gente que gasta mais de R$ 1.000 por mês de remédio, né, para manter a pessoa. E isso, gente, vai gastando, né? Vários meses. Ah, quanto tempo que dura o Alzheimer? Né? O Alzheimer, ele dura de 8 a 19 anos, tá? Só que, no caso da minha mãe, ela não teve Alzheimer especificamente. O que ela teve foi outro tipo de demência. Eu vou contar para vocês como é que eu fiquei sabendo que era outro tipo de demência, tá? A gente ia no geriatra com a minha mãe, e o geriatra falava que Alzheimer era assim, 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 assado, e não combinava com o que a minha mãe tinha, não combinava. E aí eu resolvi fuçar, né, querendo ajudar, e a gente nem sabia como lidar com nada disso. As minhas tias tiveram depois da minha mãe, tá? A gente não sabia como lidar com nada disso, aí acabei indo num neurologista, psiquiatra e neurologista em São Paulo, super indicado, consulta caríssima, né? E foi. Fui eu, meu pai, a cuidadora e a minha mãe. Entrei eu e meu pai, a gente explicou tudo, levando os exames, mostramos. Ele pediu para falar com a minha mãe. Aí a gente entrou com a minha mãe na sala. Aí ele ficou 3 minutos com a minha mãe, conversou um pouquinho com ela, olhou para ela, falou, já pode esperar lá fora. Aí, gente, o médico olhou para mim e falou assim, olha, a sua mãe não tem Alzheimer. Gente, foi um momento de euforia de um tempo minúsculo, porque ele falou assim, o que sua mãe tem é muito pior. Aí eu falei, puxa, como isso, né? E a gente não sabe esses termos, né? Ele falou assim, a sua mãe tem demência por corpúsculos de Lewy, ou Lewy, né? O que é isso, gente? Ele falou assim, o que o Alzheimer faz de 8 a 19 anos, vai fazer com a sua mãe em 5 anos. E, tipo assim, a gente não tem aonde procurar ajuda. Eu acabei achando um grupo de pessoas em São Paulo que se reuniam, tá? E como que eu ia daqui para São Paulo, lá, sabe, 2 horas de viagem, 2 horas para voltar, para ter esse apoio? As pessoas não sabem como lidar. Não sabem lidar com a emoção, não sabem lidar com a questão financeira, não sabem o que faz direito. Quem já passou, como eu já passei, quem estiver com a pessoa em casa que está com Alzheimer, e quiser conversar comigo, eu tenho, assim, prazer em ajudar, tá? Contar mais da minha experiência e dar esse apoio, né? Que é tão importante. Eu não fiz um grupo de pessoas com Alzheimer porque a gente tem que se dedicar também, não é verdade? E isso aí leva tempo também. E seria interessante que fosse com um psicólogo junto, né? E eu não sou psicóloga. Mas eu acho muito legal aquele sistema lá dos alcoólatras anônimos, que o pessoal fala as suas experiências e é uma troca muito, muito legal. Ó, o Oscar entrou, tudo bem, Oscar? A Glória Carvalho também entrou, a Fernanda entrou e a Gisela entrou. Gente, muito bem-vindos, tá? Eu estou contando aqui, né, da minha história, então, com a minha mãe com Alzheimer, e estou falando dos gastos agora, da parte financeira. Então, olha aqui, ó, eu falei,
neurologista, psicólogo, psiquiatra, enfermeiro, fralda, remédio, quando dá escara na pessoa, porque ela não é virada, né? Quando ela está acamada, ela não é virada, precisa comprar uns curativos, né? Coloca ali para melhorar a cicatrização. Tá? Isso quando a pessoa ainda está se alimentando. Quando a pessoa não consegue mais deglutir, tá? Aí ela precisa de alimentação nasogástrica ou enteral. Aí, gente, isso é caríssimo. Vocês não têm ideia de quanto custa uma alimentação enteral, uma alimentação nasogástrica. É coisa de louco. Então, eu vou começar a falar de valores para vocês e falar também que nós precisamos de fonoaudiólogos, tá? Para o tratamento e de clínicas especializadas para dar conforto para o paciente. Quanto custa tudo isso, gente? Antes de falar quanto custa, só quero contar para vocês que nos Estados Unidos, as pesquisas são nos Estados Unidos, né? Existem 75 milhões de pessoas com a genética do APOE4. Então, eles estão estimando que nos próximos anos, 45 milhões de pessoas vão ter Alzheimer. E eles estão falando que a partir de 60 anos já tem a probabilidade e vai aumentando, cada 5 anos vai aumentando um monte a probabilidade. Só que quem chegar perto lá dos 80, 84 e tal, é muito menos provável de desenvolver a doença, porque mais ou menos na idade lá dos 70, 75 anos, que é o quente ali, tá? Para desenvolver. Quem tem papai e mamãe nessa idade, fica de olho, tá bom? Mudança de comportamento. O que vai acontecer, que eles estão prevendo nos Estados Unidos e prevendo na Europa também, são gastos absurdos em saúde, porque não é, se fala assim, é o Alzheimer, mas não é o Alzheimer, tem um monte de doença que começa a ficar perto, que vai compondo a questão do Alzheimer. E em atestado de óbito, gente, desculpa eu falar dessa maneira, mas a gente tem que falar porque é a realidade da vida. Em atestado de óbito não vem escrito que morreu com Alzheimer. Tá? Morre de infecção, aí vai tendo infecção urinária repetida, tá? Morre de pneumonia, então não é Alzheimer, mas são as complicações do Alzheimer, porque o corpo já não trabalha direito. Tá? E aí, o que eles estão prevendo nos Estados Unidos, na Europa já? A falência dos sistemas de saúde no mundo. Isso fora as outras doenças, né? E fora essa doencinha aí também, que está deixando um monte de sequelas, tá? Que as pessoas estão precisando ser tratadas. Então, vocês imaginam que eles estão pensando que daqui a 15 anos o sistema de saúde de cada país já não vai dar conta. Tá? Vou falar, então, de valores para vocês. Tá bom? A primeira clínica que a gente internou a minha mãe, uma clínica indicada, tá? Custava, acho que, R$ 2.500, R$ 3.500, negócio assim. Aí aconteceu uma coisa lá que eu não gostei, né? Que deixaram a minha mãe trancada dentro do quarto, para uma outra pessoa que também tinha Alzheimer não entrar. Quando eu abri o quarto, a minha mãe estava numa situação assim que foi muito triste de ver. E depois de 3 dias eu encontrei uma outra clínica e mudei a minha mãe. Mudei a minha mãe e ela ficou apenas 6 meses nessa clínica também, porque foi muito bem indicada e tudo mais, mas também não respondeu às expectativas. Tá? Nesse momento, minha mãe já estava acamada e quando precisava de alguma coisa, tinha que colocar em ambulância e até o posto de saúde, lá o Hospital Municipal de São Caetano, é muito bem atendido, tudo bem, mas, gente, não é gostoso, tá? Não é nem um pouco gostoso. Então, depois eu encontrei uma outra clínica. Só para vocês terem uma ideia, gente, da preocupação da gente com o paciente, com o amor da gente,
né, nosso querido, eu e a minha filha, a gente visitou 30 clínicas em Santo André e São Caetano. Algumas clínicas deploráveis, gente, deploráveis, sem higiene, fedido, sabe? Uma coisa assim horrorosa, depósito de gente, tá? E eu não falei, gente, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? E aí eu encontrei uma clínica em São Caetano, maravilhosa. Minha mãe chegou acamada, com escara e tudo mais. E depois de um mês e pouco, né? Aliás, no dia seguinte que eu fui lá vê-la, eles já tinham posto roupa na minha mãe, porque ficava só de camisola, né? Tinham posto roupa na minha mãe e já tinha posto para tomar sol. E aí, esse tomar sol, gente, é que faz a vitamina D, né? Super importante, tá? Falando de vitamina D, quero dar uma diquinha para vocês. Os laboratórios, quando a gente faz exame de vitamina D, fala que até 30, quando está em 30 unidades, né, por milhão lá, está ótimo sua vitamina D. Só que estudos comprovam que não. Isso daí é antigo, tá? Os níveis de vitamina D que a gente deve procurar é acima de 50, tá? E a vitamina D, ela vem de mais de 180 questões lá do metabolismo do nosso corpo. Tanta a importância da vitamina D, também a pessoa que tem Alzheimer precisa elevar a vitamina D. Então, precisa ir lá para o sol, tá? Então, nessa outra clínica que minha mãe ficou, ela veio, né, da primeira clínica já com sonda, da segunda clínica com sonda também, nasogástrica. Nessa época, de sonda nasogástrica, gente, entre fralda, fisioterapeuta que ia lá, fazer uns exercícios, né? A gente gastava 10 mil reais por mês, tá? E aí você fala, o que tem a ver essa doença, Alzheimer, com o nosso bolso, né? Se a gente não está preparado, gente, se a gente não se prepara, e a gente gasta, muitas vezes, em muitas besteiras na vida, e a gente não prevê que a gente, não assim, não é querendo ser pessimista, mas estou falando que 2 pessoas daqui para frente, uma delas vai ter Alzheimer, daqui nos anos, ou você vai estar com Alzheimer, ou você vai estar cuidando de alguém com Alzheimer. Isso daí não sou eu que estou falando, gente, tá aí, para a gente ver. O que é que eu falo para vocês a respeito de dinheiro? Eu já vi pessoa com Alzheimer, no prédio que a minha mãe morava, eles tiveram que vender um apartamento para pagar a vida, né? Para manter a vida dessa pessoa no mínimo de conforto possível. E se a pessoa não tinha o apartamento para vender? Precisa realmente colocar numa clínica, como era o nosso caso, que a gente não conseguia cuidar. A gente tem que ter reserva, tá? Reserva não é só para nós, é reserva para o ente querido. Porque se aquele ente querido não fez, a gente vai bancar. E aí você fala assim, mas eu já estou com idade, eu tenho 60 anos, e tenho minha mãe lá com 80 e poucos, e está com problema e tal. O que nós vamos fazer, gente? Nós vamos procurar, quem já está aposentado lá com 60 anos, 60 e poucos, nós vamos procurar fazer renda extra para pagar essa despesa, se a pessoa, né, que está doente não guardou, não tem patrimônio, não tem dinheiro guardado, previdência, sei lá, um dinheiro disponível para cuidar da velhice. Então, eu já fiz live falando de aposentadoria. E essa live aqui é alertando que, além da aposentadoria, que a gente deve guardar, a gente precisa guardar um dinheiro para não incomodar os nossos entes queridos se acontecer alguma coisa com a gente. Tá? Ou a gente
ter um dinheiro para poder suportar essas coisas dos nossos pais, que criaram a gente com tanto amor, com tanto carinho, deram tanto para a gente, e a gente só faz como retribuição, tá? Agora eu vou abrir para perguntas. Se alguém tiver alguma dúvida, que quiser perguntar, eu estou aqui à disposição para responder para vocês, tá? Vou tomar uma aguinha aqui. Vamos ver aqui. Eu quero também, gente, se alguém precisar de uma fonoaudióloga, eu vou contar para vocês, enquanto vocês pensam aí na pergunta, que vocês querem fazer, né? Eu vou contar para vocês que a minha mãe chegou nessa última clínica, né? Que ela ficou, tinha uma fonoaudióloga maravilhosa, Juliana Venites. Juliana Venites, ela está no Instagram. Tá? Ela é especialista em deglutição. Ela me mandou um vídeo, depois de uns 3 meses que a minha mãe estava na clínica, começamos a fazer terapia logo que ela chegou, né? Depois de uns 2, 3 meses, ela me mandou um vídeo com a minha mãe, ela dando Danone para minha mãe na boca. Minha mãe ainda estava com a sonda, mas já estava com o Danone. Para vocês verem, assim, a importância da gente escolher uma clínica boa também, que a gente vai colocar, tá? Os nossos queridos, né? Porque nas outras clínicas não tinha nada disso. Nessa clínica, né? Muito legal, tinha essa fonoaudióloga maravilhosa. E a minha mãe até voltou a falar, gente. Enquanto a fono estava dando para ela o Danone, a minha mãe começou a falar e a balbuciar alguma coisa, né? E aí a fono olhou e falou assim, ela está aqui, ela tentou pegar a mão da fono e beijar a mão da fono, sabe? Então, gente, nós precisamos estar cercados de bons profissionais, tá? Porque isso faz total diferença. E aí, quando a minha mãe já estava com 4 meses nessa clínica excelente aqui de São Caetano, ela chama... vai fugir, tá? Itápolis, tá? Chama Itápolis, a clínica aqui de São Caetano. Em Santo André, tem uma outra clínica do grupo também, que chama Longevitar. E depois de uns 4 meses, eu cheguei lá na clínica e eu não tinha percebido. Olhei para minha mãe, ela estava sem sonda, gente. Então, da primeira clínica para a segunda clínica, minha mãe foi quase morta, tá? Uma situação assim deplorável. E aí, depois de poucos meses nessa clínica boa, gente capacitada, ela deu a sonda. Foi fantástico, foi fantástico. A sensação da gente assim, foi maravilhosa, sabendo que a gente estava fazendo a coisa certa, mas por desconhecimento, ela acabou passando por 2 clínicas que deixaram a desejar, né? A Andréia está perguntando aqui o nome do médico, né, que me acompanha, tá? Eu quero falar para vocês, né, que esse médico, depois que eu comecei a me tratar com ele, eu emagreci mais 13 quilos, então foi 5 mais 13, deu 18, tá? O nome dele é Dr. Alain Machado Dutra. E aí, José Augusto, você pode escrever para mim? Escreve Alain Machado Dutra, tá? No YouTube tem vários vídeos dele. Hoje, ele fez um vídeo às 14 horas, muito, muito interessante, cheio de informações, tá? Dr. Alain Dutra. E da vitamina D também, no começo da pandemia, eu fiz o protocolo Coimbra, não sei se vocês conhecem, tá? Quem não conhece, procura conhecer, para aumentar o nível de vitamina D rapidamente, tá? Eu fiz também aqui em casa, fiz com meu marido também.
Hoje, a minha vitamina D está em 102, tá? E aí eu vou diminuir um pouquinho a dosagem, eu tomo a vitamina D todos os dias, e para ficar lá no nível de 80, 80 tá bom, tá? E não se preocupem, né, de passar a vitamina D lá para cima, porque o máximo é 200, tá? Então, fazendo protocolo Coimbra é tranquilo, não vai chegar a 200, tá bom? Foi isso, gente. Alguém tem mais alguma dúvida? Ó, a Andrea está falando que ela conhece esse médico, de fato, ele é muito bom, ele é excelente, gente. Quando eu tive Covid também, fizemos o tratamento precoce, tá? Porque eu acredito e ele também, então a gente fez tratamento precoce e eu passei bem, graças a Deus, tá? Gente, alguém mais tem alguma dúvida? Ó, a Kika Frederica, gente, ela faz coisas maravilhosas. Dei uma olhada no Insta dela, porque ela trabalha com plantas, com artesanato, ela faz umas pinturas muito lindas também, faz comida também, não sei se agora ela vai continuar fazendo, né? E aí a Kika também é minha aluna, tá? Ela está na mentoria de educação financeira. Então, gente, se vocês quiserem mais informações, entrem em contato comigo, né, pelo direct, tem o meu telefone também. Ó, anotem aí, se alguém não conseguir achar, né, porque às vezes, assim, antes de eu entrar aqui para começar a fazer as mentorias através da internet, né, eu não sabia mexer direito, né? Então, eu vou dar um número do meu telefone, tá? Se vocês quiserem mais informações sobre Alzheimer, sobre emagrecimento, se quiserem que eu faça uma live falando o que eu fiz para emagrecer, porque, olha, gente, eu tenho 62 anos, tá? Eu comecei a fazer o regime, né, com 60 anos, e eu não fiz exercício, tá? E falam que depois dos 60 anos é muito difícil emagrecer, porque o metabolismo é complicado. Não tem nada de complicado, é a boca que é complicada, tá? Gente, aí vai o meu telefone, tá? Então é 11 93 151 0249. Se vocês quiserem, entre em contato, tá? Pelo WhatsApp, que eu respondo. Todo dia eu olho lá o WhatsApp e respondo para vocês, tá bom? Se quiserem conhecer a mentoria também, vem, porque aí a gente vai programar para vocês terem dinheiro para aposentadoria, dinheiro para viajar, dinheiro para trocar de carro, para comprar casa, para realizar os sonhos e para uma emergência também, tá bom? Gente, muito, muito obrigada. Fiquem com Deus e até a próxima live, semana que vem, quarta-feira, às 20 horas. Eu vou passar a fazer live toda semana. Já estou aqui convidando uma pessoa bem especial para falar de um assunto bem interessante também, tá? Então, ó, grande beijo, fiquem com Deus e muito obrigada. Estamos desligando aqui. Bem, tchau, gente. Boa noite.